Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Muito Mais Bela podcast de hoje. Como sempre, aqui nós estamos levando o universo feminino visto por quem faz. E hoje não vai ser diferente. Logo, logo eu conto para vocês quem vai ser a nossa convidada de hoje. Acompanhe a vinheta. Antes de falar para vocês quem é a nossa convidada de hoje, quem está acompanhando até já sabe, né? Ela já está aqui comigo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, fique por dentro do conteúdo aqui do nosso canal. A gente está sempre trazendo informações sobre o universo feminino, né? Mulheres que fazem a diferença na vida de outras pessoas, empresárias, empreendedoras, estão iniciando, já estão lá com o seu sucesso, né? E estão trazendo aqui as suas histórias para inspirar você, motivar e trazer também histórias diferenciadas, né? O que tem por trás do empreendedorismo de hoje, o que tem por trás daquela mulher que também é mãe, tem um projeto social e também está à frente dos negócios. Então, se inscreva, ative as notificações e compartilhe para toda a sua rede de amigos, para que a gente possa aí atingir o maior número de pessoas possíveis. Aqui do meu lado esquerdo você encontra o QR Code. E se quiser apoiar, estar aqui, fazer parte da família Muito Mais Bela, nós agradecemos aí o seu apoio e fique bem à vontade para fazer a sua doação. E também, se quiser ser um parceiro do Muito Mais Bela Podcast, entre em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer trazer a sua marca aqui para o nosso público. Hoje eu vou conversar com ela, que ela faz a diferença aí de uma maneira bem diferenciada. Ela é psicóloga, mentora de líderes e também mentora de carreiras. E nós vamos entender o que é esse universo todo, o que é tudo isso que ela faz, né? Que está envolvendo aí o desenvolvimento de pessoas e a psicologia. Olha que legal. Seja bem-vinda, Graziana Santos. Boa noite, Gi. É um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Espero poder contribuir hoje e compartilhar um pouquinho da minha trajetória e do que eu faço também com o nosso público. Olha, é um prazer ter você aqui. Eu confesso que é um assunto totalmente diferenciado, assim. Fiquei super curiosa. Já tenho algumas curiosidades que eu quero conversar contigo, assim. Mas eu vejo que você faz um trabalho diferente, né? A gente vê as pessoas trabalhando o desenvolvimento pessoal sempre de uma mesma maneira. E você decidiu trabalhar com a parte de liderança. Como que começou tudo isso? Foi através da psicologia ou a psicologia veio depois desse trabalho, do início com esse trabalho? Eu amei a tua pergunta porque eu vejo que o meu trabalho com a liderança, a minha história com a liderança, sabe, Gi, ela começou desde a minha infância. Olha que interessante isso. Com os meus pais. Eu venho de uma família bem simples. E desde sempre, os meus pais sempre me trouxeram muito assim a questão de eu me esforçar e dar o meu melhor em tudo que eu fizer. E como nós tínhamos poucos recursos financeiros e tudo mais, eu entendi desde cedo que eu precisaria trilhar o meu próprio caminho, liderar a minha própria jornada. Então, foi assim. Ser uma líder. E isso me abriu muitas portas. E eu tive esse exemplo com eles, sabe? Então, sempre me ensinaram desde cedo muito o valor do trabalho, de trabalhar bastante, de dar o nosso melhor. E isso me abriu muitas portas. Quando eu fiz 18 anos, eu saí da casa dos meus pais, porque eu queria fazer faculdade de psicologia e era em outra cidade. E como eu comentei, né, por eu ter sido estimulada a isso, assim, isso me abriu muitas portas e eu comecei desde cedo a conhecer pessoas mais variadas. E uma coisa que me ajudou muito, na verdade, duas que me ajudaram muito nesses ensinamentos dos meus pais, foi ter coragem e humildade. Nossa, importantíssimo, né? Base. E para a liderança isso é fundamental. E tanto que foi assim que a gente se conheceu. Eu não tenho vergonha de dizer assim, olha, vamos fazer tal coisa juntos. Eu não tenho vergonha de bater na porta. Sim. Porque nessa trajetória eu tive que bater em muitas portas. E muitas se abriram, outras nem tanto. Mas as que se abriram, eu segui o caminho. Foram certeiras, né? Foram certeiras. E aí, depois, onde voltou tudo isso? Né? Na época da faculdade, eu já queria trabalhar com recursos humanos.
Eu olhava para aquilo tudo e me identificava muito. Só que na cidade que eu fiz faculdade, uma cidade assim super pequena, não tinha assim muitas oportunidades de você fazer estágio na área, assim como é aqui na nossa região hoje. Sim, sim. Né? Não, e hoje em dia também, né, se fomenta muito essa área. Tem várias possibilidades de cursos, né, extras. Antigamente não tinha isso. Não, No máximo, nada uma faculdade disso. que era difícil pra caramba pra fazer, né? Super. E aí eu saí, então, depois me formei, saí de Araranguá e vim para Florianópolis. E chegando aqui, eu tenho, assim, muito carinho dessa história que eu vou contar agora, porque tem muito a ver com a liderança e a gente vai chegar lá. Chegando aqui, eu queria trabalhar com RH. E eu não consegui. Eu sempre falo, eu me formei e o que aconteceu? Nada. Ai, Jesus. Absolutamente nada por 3 anos. Nossa. Nada aconteceu. Onde que a chave virou? Que eu consegui a minha primeira oportunidade, isso há quase 10 anos atrás. Né? Onde que tudo isso aconteceu? Qual foi assim o grande clique da história? Eu tinha uma colega, eu entrei numa pós-graduação para conhecer pessoas, sempre foi um pilar para mim. Conhecer pessoas para que juntos a gente pudesse fazer alguma coisa. Então, eu entrei na pós-graduação, conheci uma colega e, na época, ela fez uma formação de coaching. Isso há Sim. quase 10 anos atrás. Sim, agora são os mentores, né? Isso. Mudou agora o nome, né? E ela, vendo a minha agonia toda de não conseguir um trabalho na minha área, ela falou assim, deixa eu fazer algumas sessões contigo e quem sabe tu vai descobrir o que está te bloqueando de conseguir esta oportunidade. E, na época, foi o que a gente fez. Ela me presenteou com as sessões de coaching. A gente comenta dessa história até hoje. E ali, foi no 4º encontro, eu descobri algo que, para mim, foi uma revelação. Assim. Eu não conseguia as oportunidades porque eu mesma já ia para a entrevista com sentimento de derrota e fracasso. Gente, isso foi real. Quantas pessoas não fazem isso, né? Isso foi muito real. Como eu vim de uma... Ela trouxe como um despertar para ti, né? Total. Como eu vim de uma cidade onde eu não pude fazer muitos estágios na área e tudo mais, quando eu cheguei aqui e eu me deparava com aqueles processos seletivos cheios de pessoas com muito mais experiência que eu colocava na cabeça imediatamente que aquela oportunidade não era para mim. E ignorava tudo o que eu tinha para oferecer, porque eu não tinha experiência com RH, mas eu sempre trabalhei. Eu tinha em várias outras coisas e eu estudava muito, estudo muito até hoje. E queria muito, né? Eu tinha algo para... E queria, exatamente. Eu tinha algo para oferecer e muita vontade. Nenhum medo de trabalho. Nenhum medo de trabalhar o tanto que fosse necessário. E isso, para mim, Gi, foi assim, uma virada de chave que eu carrego para minha vida até hoje. Porque depois desses encontros, eu consegui a oportunidade. Olha só. E então, faz 10 anos que eu trilho esse caminho dentro do RH. Não, e o quanto isso emocionalmente, né, para você, quanto isso foi importante para você, para você se fortalecer, entender das tuas, eu digo, encontrar as tuas sombras, né, porque todos nós temos, mas identificá-la e bora lá, né, exatamente, para frente. E isso, com certeza, isso hoje faz toda a diferença no trabalho que você desempenha. Totalmente. Né? Porque daí você identifica também, né, se você faz um trabalho em grupo ou individual, Perfeito. você consegue. Fica mais fácil quando a gente... Total. Eu falo, quando você sente ou quando você vivencia, fica muito mais fácil de você levar para frente, ensinar o outro, né? Trocar aquela informação. O caminho que tu já fez, né? Exatamente. Porque eu vejo muitos profissionais, principalmente hoje, como a gente estava falando que... Hoje se fala mais sobre psicologia, desenvolvimento, autoconhecimento e tal. Só que é uma coisa muito interessante que eu sempre observo, principalmente com relação ao autoconhecimento. Se a pessoa não vivenciou uma situação, uma virada de chave, que nem foi o teu caso, ela não consegue passar aquilo com verdade, sabe? Com sentir, assim, aquela não coisa que a pessoa está falando, você vê nos olhos dela que aquilo foi uma mudança transformadora, igual eu vi você contando. Isso, né? exatamente. E aí fica vazio. Isso. Fica vazio. E para mim foi uma grande virada. Ali eu percebi assim, caramba, é a gente mesmo que se bloqueia, assim, porque depois eu consegui mesmo sem ter experiência, então não era experiência, entende? Sim. E aí comecei a trilhar esse caminho no RH e entrei, né, nos RHs e o que aconteceu lá dentro?
Lá eu comecei a entender sobre empreender a nossa carreira, sobre, por mais que a empresa te direcione, você tem que saber onde você quer chegar e o que você tem que fazer para chegar. Eu sempre me identifiquei muito com a área de treinamento e desenvolvimento, desde que eu entrei no primeiro RH. Mas eu não me enxergava sendo a pessoa que organizava administrativamente os treinamentos. Eu me enxergava sendo a pessoa que estava ministrando os treinamentos. Só que eu não tinha base alguma para isso. Eu tinha recém colocado o pé lá. E aí lá eu entendi, se é ali que eu quero estar, o plano é meu. Independente da empresa. Independente se ela vai me favorecer isso ou não, esse plano é meu. E aí eu tracei e comecei a estudar tudo o que eu podia para conseguir chegar lá. E foi aí que muitas portas se abriram. E hoje eu atuo ainda na vida corporativa, num nível bastante estratégico. Não atuo mais no RH tradicional, que ainda, né, é super importante, mas atuo no nível estratégico com lideranças, especialmente de desenvolvimento de lideranças e tomada de decisão. Então, os meus últimos 4 anos têm sido, 4, 5 anos, tem sido bem direcionado para isso. Então, eu concordo muito contigo que tudo aquilo que eu vivi me ajuda muito, muito nisso, assim, muito. Não, você juntou todas as peças. Tudo bem, você tinha vontade, você queria trabalhar com RH, mas você precisou vivenciar algo dentro de ti para parecia que era a última pecinha que fechava, né? Isso. Para hoje você desenvolver o teu trabalho, né? Exatamente. Mas assim, e desenvolver com garra, com vontade, né? Como você fala, assim. E buscar coisas fora do convencional, como tu falou no início, algo diferenciado. Eu acho isso, nossa, eu acho assim, eu acho sensacional as pessoas que têm, eu falo, eu e o Augusto, a gente sempre procura fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo, sabe? Isso. A gente sempre quer pegar alguma coisa de diferente, porque não é da nossa ir para onde todo mundo está indo. Isso, e aí onde que eu encontrei o meu lugar? Que isso é muito importante, né? Qual é o nosso lugar? E eu encontrei esse lugar quando eu falo que faço mentoria para líderes, eu trabalho comportamentos de liderança. Porque isso eu vivo há 10 anos, isso eu posso ensinar. Sim. Isso eu posso dizer como é. Não só pela minha vida, pela minha experiência, mas por tudo que a gente estuda, por tudo que a gente vive na prática com líderes. Eu trabalho hoje com líderes de nível gerencial e diretoria. Então, você acaba adquirindo muito repertório. E uma outra coisa que também é fora do convencional que eu vejo, eu falo muito sobre posicionamento da liderança. E isso você não vai encontrar em curso nenhum. Assim, a maioria dos cursos você não vai encontrar algo que ensine assim, qual é a mensagem que a tua postura passa. Isso está coerente com a mensagem que tu acredita que tu está passando como líder? Às vezes vem uma situação e a gente vai lá e estuda junto com aquele líder, aquela líder, sobre qual é a mensagem que essa postura passa, o que está acontecendo. E nisso a psicologia me ajuda muito. Nossa, e isso hoje em dia também é uma coisa que a gente vê muitas pessoas fazendo, né? Às vezes você vê uma pessoa que se posicionava, claro, falando um pouco de rede social, mas assim, a pessoa se posicionava de uma maneira, quando você vê, ela mudou totalmente a maneira dela de se colocar, né? Quando você fala assim, da liderança em si, para grupos, né? Você tem a mentoria para grupos. Como que é o teu trabalho? Para eu poder entender. E para as pessoas que estão assistindo também. Que isso foi uma dúvida que me surgiu. Claro. Porque, assim, quando eu fui trabalhar o teu tema, a minha ideia é que, tipo assim, você trabalha só numa empresa com uma equipe de pessoas. Ah, perfeito. Entende? Sim, então, também. Sim, eu sei que também tem essa pegada. Mas, assim, como que você vai trabalhar uma pessoa, né? Uma pessoa para o negócio dela? Claro, com né? certeza. Que ela queira se colocar diferenciada. Perfeito. Ela queira ser líder. Isso, é bem esse o público. Pessoas que querem ser, que estão se preparando, estão naquele encarreiramento para ser uma liderança. E aqueles que já são, especialmente dentro dos que já são, tem um público que me procura bastante, que é quem está no começo, no primeiro ano, segundo ano ali da liderança, porque tem muita coisa.
É muito boa a tua pergunta, Gi. Então, o que esses anos todos me trouxeram e todas as formações também? Porque depois eu fui conhecer o coaching, fui conhecer a neurociência, Sim. fui conhecer a psicologia positiva, fui me formar em tudo isso, né? Comportamental total. Total, total. É o que me fascina. Não sei ver a minha vida Legal. sem estudar comportamento humano. E aí eu descobri que eu poderia montar um método de mentoria. Juntando as peças do meu quebra-cabeça. Então, hoje a mentoria ela é especialmente individual ainda. Pretendo fazer em grupo mais para frente. Então, hoje ela é bastante individual. E como que acontece? Geralmente, essa liderança, homens, mulheres, chegam para mim com uma demanda diversa. Por exemplo, Grazi, eu gerencio projetos de milhões de reais e eu tenho dificuldade de me posicionar com o time. Às vezes, isso aconteceu real. Eu entro na reunião e às vezes eu saio calada. Sabe? Grazi, comecei com uma equipe agora e eu não sei muito como me conectar com eles como líder, porque eu era par deles, eu era colega deles até ontem. Olha aí o Isso ponto. tudo Agora é comportamental. Começa a entender aonde que vai, até onde vai ali o teu trabalho. Até Entende? onde não, onde ele começa, na verdade. Exatamente, sabe? Então, entra muitos aspectos comportamentais. Aquilo que está doendo naquele líder, ou naquela líder naquele momento. Então, um outro caso, né, que aconteceu, Grazi. Eu já fiz 2 processos seletivos para uma vaga de liderança. Já recebi todos aqueles retornos de inúmeras avaliações, com o feedback de onde eu tenho que melhorar. E ele trouxe ainda a folhinha e mostrou assim, eu não sei o que fazer com isso. O que eu faço agora? Tá, já sei um monte de coisa aqui, mas qual é a ferramenta? Né? Isso. O que faz? Para onde eu vou, né? Por onde é que eu começo a me preparar? Porque tem coisas boas também, mas aqui está colocando um monte de coisa que eu não sou tão bom e aí? Então, N casos, assim... Porque muitas vezes, em casos assim, a pessoa recebe críticas, né? Sim. E essa crítica pode afundar a pessoa, né? Se ela não vai lá e não recebe essa crítica como forma de tipo, isso. Então, eu vou desenvolver isso aqui, vou fazer, né? Isso. Tem pessoas que não sabem receber a crítica. E um ponto importante é o autoconhecimento. Então, a minha mentoria é bem focada em autoconhecimento. Claro, né, Gi? A mentoria, ela é algo bastante específico. Para a demanda daquela pessoa que ajude Sim. ela a resolver o problema dela. Mas, independente da demanda, eu trago o viés do autoconhecimento. E falando um pouquinho de como que acontece, então, qual é esse diferencial, esse método todo, pensa assim, gente, derrubei até a água aqui, porque isso é algo que me traz muita energia, realmente. Mas pensa assim, se eu te perguntar agora, quais são as tuas 3 maiores dificuldades ou os teus 3 maiores pontos fracos, tu faz isso em 5 minutos, menos até. Sim, é rápido, né? Tá. Tava pensando nisso hoje à tarde. Exatamente. Mas se eu te perguntar quais são as tuas 3 maiores fortalezas e os teus 3 maiores talentos, tu consegue fazer nessa mesma velocidade? Vai um tempinho para pensar. Isso. Principalmente, eu falo assim, quando as pessoas perguntam assim, quem é fulana de tal, né? É tão interessante você parar para pensar quem você é, né? Quem realmente você é. O que você traz. E aí foi onde eu encontrei o meu lugar que eu estava comentando. Porque o que acontece? Nesses 10 anos de mundo corporativo, o que eu descobri? Que é bastante cultural e tudo bem também. O mundo está aí, a ciência se reinventando, surgindo coisas novas. É bastante cultural no mundo corporativo. E fora dele também, nós focarmos naquilo que a gente não é bom. Então, as avaliações de desempenho, avaliação de liderança, feedback, sempre olha, Gi, isso aqui você tem que melhorar. Sempre é assim. Ou na grande parte, crítica, né? Ou na grande parte do tempo. O que a gente trabalha, então? Como dar esse feedback assertivamente? Mas, normalmente, é algo que não está funcionando. É o famoso mapear gap. Toda vez que eu falar gap, é porque a gente está falando de dificuldade de comportamento ou alguma competência, alguma coisa assim, uma habilidade, né? Uma dificuldade. Então, o famoso mapeamento de gaps. Só que eu sou uma profissional inquieta e eu comecei a perceber que de tanto mapear gap, só dizer para as pessoas que elas têm gap, elas começam a ter a sensação de que elas nunca são o suficiente. E veja bem... O receber é crítica, né? Nem todo mundo... E veja bem... A gente sempre vai ter gap. Né? Especialmente no mundo corporativo. Porque qual é a velocidade que os negócios mudam? Sim.
Não, e falando também do empreendedorismo, né, que está em alta, o empreender, você está ali Perfeito. sozinho, você uma empresa Você é ainda, multi, né? né? No Então, empreendedorismo. aí o empreendedorismo ele te traz um monte de incertezas e aí você junta com a rede social que as Isso, pessoas só mostram a parte boa, né? Aí você entra isso. ali num conflito, né? Num momento, ou você se compara, ou entra no conflito e o que é mais fácil? Sim. Se você não tem autoconhecimento, se colocar para baixo, tipo, não. Ih, não vou nem tentar entrar nessa área, porque fulana já está lá no topo e eu não vou chegar nunca lá. Exatamente. E nós sempre vamos ter um gap, porque a vida é dinâmica, o empreendedorismo é dinâmico, os negócios são dinâmicos. E aí eu comecei a entender que, assim, tá, peraí. Questionamentos da profissional inconformada. Eu comecei, tá, peraí. Ah, a gente tem gap, a gente tem Ela com dificuldade. ela mesma, conversando nos Eu pensamentos. comigo mesma, né? Mas será que não tem nada que nos ajude a mapear o que a gente tem de bom para lidar com essa dificuldade? Será que a gente... Quais são os recursos? Mas eu queria algo que me ajudasse a mapear concretamente mesmo, sabe? Porque no mundo corporativo a gente não faz um atendimento clínico, então teria que ser algo mais direto, objetivo. Clínica falando de psicologia, né? Sim. E eu encontrei isso, encontrei em novas formações, fui descobrir o universo da neurociência, fui descobrir o universo da psicologia positiva. E aí cheguei na minha mentoria e falei assim, cada líder que chegar aqui para mim, na mentoria, e que nós trabalharmos a dificuldade, que veja, né, Gi, é importante você saber a dificuldade para você não ficar cego para isso, alheio. Porém, você tem que ter ferramental para lidar com isso, para gerenciar isso. Então, eu pensei... É como ter uma força para lidar contra. Perfeito. E eu uso muito essa palavra, força. Ok, cada líder que chegar aqui para mim com uma dificuldade de comportamento, que esse é o meu universo, eu vou mapear também e entregar para ele tudo que ele tem de potência para lidar com esta dificuldade. E o mais interessante que eu descobri, muitas vezes essa potência está apagada porque a gente está muito focado em ser bom naquilo que a gente tem muita dificuldade ou não tem talentos o suficiente. Por exemplo, eu já aprendi a lidar com Excel. Ok? Gente, sou uma negação em Excel. Eu já aprendi o suficiente. Mas tu entende que eu nunca vou ser a top master em Excel, porque eu tenho muita dificuldade com essa parte de lógica e exatas. Esse não é muito o meu métier. Mas eu aprendi o suficiente para fazer o que eu preciso e fazer as minhas entregas. Beleza, tá tudo bem, né? Só que, às vezes, a gente acaba... Não, vou superar isso, eu vou me tornar top nisso. E você deixa de muscular, como uma academia, de desenvolver aquilo que você já tem uma aptidão, uma facilidade, uma naturalidade que é fomentada em você desde criança. Desde que eu sou criança, meus pais me dão livros. Desde criança, minha mãe me deu um quadrinho negro com uma caixinha de giz. Eu dava aula para as bonecas. Eu não gostava de brincar com as bonecas. Elas eram minhas alunas. Sim, claro. Líder, nata. Isso é desenvolvido desde sempre. É ali que eu dou o meu melhor. Não é no Excel. Então, na mentoria, eu acabei desenvolvendo todo esse método que, além de trabalhar a dificuldade do líder, ele também sai com todo um ferramental de forças pessoais, talentos, mapeamento de perfil e técnicas que ele pode usar com o time dele. Fortalece a pessoa, usando um termo que está bem comum, empodera a pessoa, isso, né? Isso mesmo. E foi um caso muito interessante, porque trazendo o relato de uma pessoa que eu mentorei, que não conseguia passar no processo seletivo, essa que eu comentei, e no quarto encontro ocorreu uma outra entrevista e essa pessoa passou. No quarto encontro do processo, houve esse momento. E ele passou nesse processo. E eu cheguei e perguntei assim, o que mudou agora? Há um mês atrás, 4 encontros, né, um por semana. O que mudou de um mês atrás para agora? E ele me falou assim, agora eu sei falar sobre mim. Agora eu me conheço. E isso traz uma força pra gente quando tu sabe, assim, eu tenho essas dificuldades, mas eu tenho essas fortalezas aqui, aquilo se torna tão teu, porque eu faço uma investigação também na história da pessoa. A gente tem esse Tu fuça, né? Fuça total, na pessoa. Total. Eu não mergulho no Ela raso. Inconsciente, ó. Eu não vou no raso. É bem isso mesmo, realmente. Não, o mergulho ali é profundo. Sim. E a gente identifica que isso já existe desde sempre.
E como eu tenho essa experiência do dia a dia com a liderança, é muito legal, bem o que tu falou lá no início, de não falar algo na teoria para a pessoa. Olha, aqui com a tua equipe você pode Sim. aplicar assim. Aqui com o teu gestor, com o teu líder, teu diretor, tua diretora, tua liderança, você pode fazer dessa outra forma. Posicionamento mesmo, né? Perfeito. Eu acompanho também muitas mulheres líderes. E algumas dificuldades são parecidas e outras são diferentes. Eu conversei com algumas recentemente, antes de vir aqui até, deixa eu fazer uma pesquisa aqui com elas. E elas trouxeram, assim, a maioria trouxe assim, ó, eu perguntei, qual foi a sua maior dificuldade no início da tua liderança? E a maioria trouxe a seguinte questão. É o sentimento de ter que provar a que você veio. E teve uma que relatou assim, algumas pessoas me questionaram se eu consegui o cargo porque eu era amiga de uma outra pessoa na empresa, como se eu não tivesse um currículo, um mestrado. Que é super comum uma também história. de acontecer, né? Então, as dificuldades são diversas. E eu perguntei para ela, assim, o que você fez? Essa não foi minha mentorada, mas eu convivo diariamente. O que você fez? Ela, assim, eu entendi que eu precisaria estar bem para passar por isso e conduzir bem a minha equipe. Eu precisaria estar bem. E aí, qual foi o ponto alto da nossa conversa, Gi? Ela falou assim, porque se eu não estiver bem comigo, eu vou acreditar nessas críticas. Aí é muito fácil, né? De você aceitar a crítica, você se comparar. Né? Isso. Aí, autoconhecimento, né? Isso. E quando... É essa força que tu dá, que Isso. faz a pessoa... Não vai ter nada que vai entrar aqui. Eu sou uma rocha. E quando a gente fala de liderança, normalmente não parece algo leve. É algo de muita responsabilidade, realmente. Eu falo assim, quando alguém diz que quer ser uma liderança, eu falo assim, então, vamos conectar você com tudo o que está por vir, porque às vezes a pessoa enxerga uma parte e não tudo. E falando de liderança, então, não passa muito essa imagem de que pode ser algo leve, e eu trago que sim, que pode ser. Desde que... Né? Vamos sentar para conversar um pouquinho. Desde que... Primeira coisa que tu comentou muito bem, autoconhecimento. Aquilo que tu não conhece, tu não transforma. Não tem como. Se tu não sabe a mensagem que o teu comportamento passa, se tu não sabe por que tu não consegue dizer não, se tu não sabe por que tu não consegue tomar uma decisão, por que você adia as conversas difíceis com o teu time, tu não consegue. Tá, mas vem cá, tu faz uma terapia com o pessoal, né? Então, é uma mentoria bem profunda. Porque olha, né? Focada na dificuldade. Sim. Essa moça que era... É muito profundo, assim, vai muito... Realmente, você traz o tema liderança, traz um peso, né? Quer dizer que eu tenho que ser... Né? Eu tenho que ser a... Isso, perfeito. E não é exatamente isso. Na verdade, a liderança está nela com ela mesma. Eu sou líder de quem eu sou, do que eu vim para fazer. Primeira coisa. E o resto é fichinha. Se você você está confortável na posição que você está. Se tu não consegue, primeiramente, liderar a tua vida, como você vai liderar 10, 20, 30 pessoas? Né? Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Quando alguém fala, quero ser líder, ele fala, então vamos entender como é que tá tu contigo mesmo. Então, Gi, o primeiro passo realmente é o autoconhecimento. Aquilo que tu não conhece, tu não transforma. E essa gerente de projetos dessa multinacional que eu atendi, que tinha dificuldade de se posicionar, exatamente isso. Às vezes, reuniões com os americanos, reuniões com o pessoal de fora, e ela ficava pensando assim, mas será que é a hora? Será que se eu falar vão receber bem? Se você não arrisca... Nossa, imagina o frio na barriga, né? Se você não compreende os mecanismos que estão por trás disso, o que faz você travar nessa hora? No momento em que você está à frente de algo, no momento em que o teu conhecimento ali é importante. Se tu não entende o mecanismo que faz você não conseguir falar, você trava na frente das pessoas, a tua liderança vai ficar pesada. Porque você não consegue fazer o que você veio fazer. E você sabe o que você está ali falando, você não vai falar nenhuma asneira, a não ser que você não esteja, como eu te falei, não esteja no lugar que é para você estar.
E no senso comum, quando eu conto essa história, talvez as pessoas pensem, é insegurança. Eu geralmente não gosto de dar esses nomes. É que antigamente dava esses nomes, né? Pra tudo era insegurança. Eu sou insegura, sou insegura. Exatamente. Mas aí quando você faz todo um mapeamento do perfil da pessoa e vê que algumas potencialidades ela usa em excesso e outras em falta, Olha só. você consegue dar um nome mais real para isso. Aqui está sendo isso aqui de mais, aqui está sendo isso aqui de menos. Vamos fazer um plano de ação para calibrar? Entra num equilíbrio, né? Isso. Então, o autoconhecimento é essencial para a liderança com leveza, porque você forma o seu referencial de qual a liderança, que líder você quer ser. Senão, você acaba tentando ser tudo que te dão de feedback e você nunca vai conseguir. Sim. Junta tudo, né? E aí acaba sendo aquele líder, ou é chato, ou é um líder que não consegue controlar a sua equipe, né? Exatamente. E a segunda coisa que é bem importante é não tentar dar conta de tudo sozinha. Então, vamos aprender hoje. Isso é muito importante. Eu vejo que, especialmente as mulheres, tá muito na veia da mulher fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade. E na liderança isso se manifesta também. Muitas são mães, líderes, empreendedoras e tudo mais. E eu vejo bastante isso, que às vezes há esse sentimento, essa vontade de dar conta de tudo e de ser a fortuna. E muitas vezes o medo de levantar a mão, pedir ajuda e isso parecer fraqueza e que você não é capaz de conduzir a tua liderança, o teu negócio. Nossa, eu estava falando sobre isso com uma amiga essa semana, sabe? Assim, ela trouxe exatamente essa situação. Ela disse, eu pedi ajuda para mim, assim, é muito difícil, é muito demonstrar fraqueza. É muito mostrar que eu não estou conseguindo. Mas, gente, tá tudo bem, falei para ela. Porque ela estava relatando algo assim, que ela me via como que eu dava conta de tudo. Ela disse, eu não sei como é que tu dá conta de tudo. Falei, cara, eu não dou conta de tudo. Quem falou isso para você? Tu tá achando. Mas porque a gente não sentou tomar um café para eu te contar. Mas assim, tá tudo bem você não dar conta. Isso. Você tem que dar conta do que você consegue fazer, do que você consegue se dedicar de coração, que não vai ser algo pesado, como você falou, né? Isso. É muito bom a gente perceber o que a gente faz com leveza, o que a gente leva com carinho. Você coloca toda a tua energia boa ali. Exatamente. Se tem um negocinho que não tá legal, já vai ficar pesado, já fica difícil. Aí o todo não anda também, né? E essa coisa de demonstrar fraqueza, nossa, assim, é um medo muito recorrente, sabe? Falando de liderança, né? É algo que deve ser um medo geral, né? Total. As mulheres relatam bastante isso, até mais do que os homens, mas acontece em ambos os casos. E o que a minha prática mostra? Porque é uma coisa que tu aprende lá nos livros. Com certeza. Outra coisa é a prática. O que a prática me mostra? Na verdade, a tua vivência também, né, traz a tua bagagem junta com a prática, né? Que me mostra que é exatamente o contrário. Quando você não levanta a mão para pedir ajuda, você também não oportuniza receber coisas maravilhosas. E aí você não cresce também. É uma troca, né? Então, e também dificulta que você crie pontes ao invés de muros. Então, eu sempre falo o contrário. A prática me mostra o contrário. Se você fortalecer um relacionamento com uma liderança que chegou antes de você e tem algo para te ensinar, com o teu líder superior, a tua liderança, né, superior a você, se você levantar a mão e dizer, aqui eu estou precisando, você cria uma ponte, porque pessoas se conectam com pessoas. Se você não levanta a mão e não cria a oportunidade para as pessoas te ajudarem, você fica nessa fortaleza, as pessoas não se aproximam, você cria um muro. Esse é um paradigma que a gente precisa quebrar. É bem difícil na prática. É porque as pessoas vendo de fora, igual eu te falei com relação a essa amiga, né? Vendo de fora parece que é a fortaleza. Isso. Não é? E a experiência também me mostra que quando você quer entrar nessa questão de dar conta de tudo e ser fortuna, eu brinco com elas, né? Querer ser a fortuna, você se exaure e você fica doente. Essa é a verdade. Emocionalmente também tá. Somatiza tudo, né? É muito complicado. Então, eu sempre falo,
a vulnerabilidade nos conecta, seres humanos com seres humanos. Levanta a mão e diz, aqui eu preciso. Você cria oportunidade para que as pessoas contribuam. Você abre uma porta para receber com certeza, tudo. perfeito. Pensa você chegar... Você é uma nova liderança. Pensa você chegar num time que tem uma colega sua que é líder, que está ali há 10 anos. O quanto que ela pode te ensinar? Verdade. Eu lembro, agora, nossa, você falou de uma coisa, eu fui lá atrás, assim, quando eu... Meu Abri Deus, uma caixinha. acessei, abri uma caixinha. Quando eu comecei a trabalhar na enfermagem, nossa, faz realmente uns 13 anos atrás, mais 14. Não, bem mais. Gente, não faz os cálculos, pelo amor de Deus, fiquei nervosa agora. Quando eu entrei na enfermagem, eu tinha 19 anos. E no hospital que comecei a trabalhar, eu fui para entrar na função de instrumentadora cirúrgica. Só que para chegar até a instrumentadora, que seria, digamos, um cargo bem assim disputado no local. É super disputado. Eu tive que começar lá fora, nos laboratórios. Primeiro pegar veia para aprender como é que é, não sei o quê. Já estava recém-formada. E aí, depois, entrar no bloco cirúrgico. Primeiro, trabalhar com os instrumentos. Depois, ir numa recuperação, sabe? Todos os passos. Até chegar na instrumentação. E aí, quando eu cheguei, eu me deparei com uma pessoa que trabalhava lá. Já era a pessoa mais antiga do hospital e ela era a instrumentadora. Nossa senhora, assim, eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir chegar naquele topo lá? Mas eu quero tanto instrumentar, era uma coisa que eu queria muito, sabe? Eu quero tanto instrumentar, como é que eu vou ter que fazer? Acho que eu vou ter que estudar. Pensei eu comigo mesma ali. E aí, nesses degraus que eu tinha que subir ali, eu conversei com um médico e perguntei para ele como que eu poderia fazer para entender melhor, né, da instrumentação. E ele me deu um livro dessa grossura. Aqui tem todas as cirurgias e cada instrumento que você utiliza para cada parte do olho, né? Então, digamos, ele vai instrumentar, vai fazer tal coisa, ele vai me pedir o instrumento, né? Você já vai saber. Realmente foi o que aconteceu. Então, resumindo, eu peguei esse livro, eu engoli ele e aprendi. Pediu ajuda para o médico, né? Pedi ajuda. Foi a melhor coisa que eu fiz. Isso. Eu senti muito bem quando eu pedi essa ajuda para ele. Porque ele estava ali para ensinar. Também podia ter recebido um não, né? Porque nem todos, né, gostavam assim dessa parte do ensino. E, enfim, peguei, engoli o livro e fui assim. Eu tinha o prazo eram de 6 meses a 1 ano para entrar na instrumentação. Com 4 meses que eu entrei lá, eu já estava instrumentando. E essa tua história me lembrou de algo assim muito, muito importante. Quando tu falou assim, né, que chegou lá e tinha uma instrumentadora muito mais experiente. E veja, percebe que você e ela podem fazer as mesmas coisas, atingir os mesmos resultados, utilizando recursos completamente diferentes? Com certeza. O caminho é individual. De cada um. Sabe? Eu sempre falo, não compara o teu bastidor com o palco de alguém, porque não dá. E por que eu falo isso? Que 2 pessoas podem serem líderes e terem ótimos resultados, porém utilizando recursos diferentes, porque você vai trilhar o seu caminho, o que é leve para você. E isso a gente trabalha na mentoria. Qual é o pacotinho de recursos que tu tem, que é diferente do que a tua colega tem? Sabe? Às vezes a gente faz um mapeamento, a pessoa fala assim, nossa, minha liderança deu super baixa lá no mapeamento. Eu disse, pois é, mas você tem isso, que também são características de uma liderança. Então, vamos colocar a liderança aqui onde você tem isso forte. Não vamos pegar a liderança que deu lá no final do relatório e ficar batendo nela para ela se tornar uma habilidade alta. Vamos pegar as que já são altas e colocar a liderança ali dentro. E aí eu recebo muito esse olhar das pessoas assim, nossa... Enaltecendo, né, o ponto forte da pessoa. Isso, exatamente. E elas falam assim, nossa, mas isso é uma mudança de pensamento, isso é uma mudança de olhar. Eu falo, é ali que eu gosto, sabe? Caiu bem no que tu queria, né? É para isso que eu vim. Isso, de pegar aquilo que a gente é acostumado a fazer e mudar completamente. Então, eu sempre falo, fortalece onde tu já é bom e gerencia onde tu não é. Sabe? Gerencia, mas foca mesmo no teu melhor, onde tu entrega todo o teu potencial. Pensa só se eu tivesse... Você consegue entregar 100%, né? Pensa só se eu tivesse focado a minha carreira numa área de controladoria fazendo Excel. Não ia dar. Para começar, eu não ia nem estar aqui. Né?
né? É verdade. Não é lá, eu gosto de comunicar, eu fui ensinada isso desde sempre, tive esse exemplo em casa, é ali que eu consigo levar uma mensagem para as pessoas, é nisso. É lá na tua busca do teu autoconhecimento que você conseguiu trazer esse diferencial para o teu trabalho hoje, né? Isso, é muito recorte. É Porque recorte, isso, faz toda a perfeito. diferença Perfeito. o autoconhecimento. Porque é uma área que você fica pensando assim, nada a ver, autoconhecimento, ela vai liderar líderes, ela vai mentorar as pessoas para as pessoas serem carrascas, líderes, e independente de qualquer coisa, eu quero que vocês façam isso, né? Aquela é a imagem que dá. E não, é totalmente o contrário. Totalmente, tem que ser possível. Você empodera a pessoa de ser quem é, trazer nela, estimular nela as melhores coisas que ela tem para ela poder contribuir para o outro, imagina? Isso, para ela ser a melhor líder que ela puder. E um terceiro ponto da leveza que eu vejo, né, a gente falou do autoconhecimento e não dar conta tudo sozinho. O terceiro é um bem prático, que é, como liderança, a partir do momento que você se dispõe a isso, você tem que fazer o que precisa ser feito. E isso pode parecer muito simples e até óbvio. Ai, Grazi, não acredito que tu está falando sobre isso. Não. Fazer o que tem que ser feito não é simples. Olha, isso eu falo por experiência própria. E o que deixa a liderança pesada é justamente quando você não faz o que tem que fazer no time que tem que fazer. Então, por exemplo, você está adiando de ter aquela conversa difícil com o teu colaborador, porque é uma situação bastante delicada. Ou, às vezes, porque você ainda não tem ferramental suficiente para conduzir conversas assim. Às vezes, você precisa conduzir um desligamento e você ainda não está preparado e você fica adiando. E o que a prática me mostra? Toda vez que o líder não faz algo que deveria fazer, todos pagam o pato, a equipe sofre demais. Porque vai procrastinando, né? Vai levando. Às vezes, aquela pessoa que não está mais produzindo, já recebeu os feedbacks, já recebeu tudo o que precisava e ainda assim não, talvez ali não seja o lugar para ela. Quando você adia essa decisão, o time todo tem que tapar, digamos, o furo. Sim. E dar conta. Vai sobrecarregando um todo outro, mundo. Né? A mesma coisa, conversas difíceis com o seu superior. É difícil para a maioria dos líderes. Sentar na frente do seu diretor e alinhar algumas coisas que talvez a nossa relação não estejam funcionando bem. Encarar. Sabe? Então, um ponto muito crucial do fazer o que precisa ser feito é que quando a gente não faz isso, tu acaba não conseguindo trabalhar o engajamento da tua equipe, porque as pessoas esperam que você faça, você está capitaneando aquele time. Você é o líder. Né? Então, tem isso também. Reflete no todo, né? Isso. E você acaba, muitas vezes, agindo em busca de aprovação de outras pessoas. Outro ponto bem interessante. E liderar buscando a aprovação de outras pessoas é uma receita para o fracasso. Tenho essa notícia para dar, infelizmente, é verdade, ela acontece. Eu digo, quando isso acontece, que você está buscando reconhecimento no lugar errado. Quando você é criança, a criança precisa de reconhecimento. Sabe? Nossa, foi bem na escola, que lindo, filho, filha, é isso aí. Para você fortalecer ali. Você precisa, os pais precisam fortalecer isso, ou aquela pessoa que mais convive com a criança. Quando você é adulto, você tem que saber se reconhecer, você tem que saber o que você tem dentro de você. Quando você espera que o teu líder te reconheça, que a tua equipe te reconheça, muitas vezes você está buscando reconhecimento no lugar completamente errado. E aí eu volto lá para o autoconhecimento. Se tu não se conhece e tu não sabe exatamente, até mesmo, Gi, para que em alguns momentos você tenha coragem de arriscar o teu pertencimento e tomar uma decisão impopular, porque elas vão ser necessárias. Então, eu vejo que fazer o que precisa ser feito, pelo contrário, não torna uma liderança mais pesada, torna leve. O que torna pesado é você ficar adiando, você buscar o reconhecimento, você ficar naquela situação e aí, de repente, as coisas vão se tornar tão urgentes que aí você não sabe mais por onde começar. Aí foge do controle, né? Aí tudo vai por água abaixo. Ó, vamos dar uma pausa, por favor. Que eu quero também, você agora pegando até esse gancho, você falando assim, dessa decisão do fazer o que tem que ser feito, acho que isso também
se encaixa na transição de carreira, né? Que eu vi que também é algo que você, na mentoria, você também ajuda. Mas antes eu vou agradecer os meus parceiros aqui. Convidar vocês para conhecerem os meus perfis, os meus outros trabalhos, né? E também o projeto social que eu tenho com pacientes oncológicas, que é o projeto Reconstruir. E já estão à venda as camisetas em apoio ao projeto. Então, vocês acompanharam aqui que nós fizemos um Pix solidário, né, para arrecadar fundos, para fazer as camisetas. Enfim, as camisetas já são uma realidade. Já gostaria aí de agradecer a todas as pessoas que apoiaram. Então, as camisetas estão à venda para você apoiar o projeto. Nós estamos aí com uma perspectiva crescente do projeto, então tem muita coisa que a gente tem para fazer. E essa venda das camisetas vai ser para ajudar a alavancar o projeto cada vez mais. E pode ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque essas mulheres, elas merecem muito mais. No Instituto Gisele Lebrante que acontecem os atendimentos, então, do projeto Reconstruir. E no Instituto também nós oferecemos cursos dentro da área da beleza. Você que quer ingressar aí numa nova área, talvez fazer uma transição de carreira, né? A área da beleza é a área que mais cresce no mundo, o tempo todo, né? Então, nós temos aí facilidades. Você pode iniciar para um curso de design de sobrancelhas e depois ir fazendo aumentando os níveis, né? A micropigmentação de sobrancelhas, lábios, enfim. Tem todos os módulos que você precisa para poder ir aos poucos, degrau por degrau, alavancar aí a sua carreira dentro da área da beleza. E também os atendimentos, né, de procedimentos de micropigmentação, de sobrancelha, olhos, lábios e também das mamas, quando necessário. Gostaria também de agradecer aos nossos parceiros aí da Bem Eventos, o seu Jair e a Dona Inês, que tornam o nosso cenário aqui ainda mais lindo, né, com esse arranjo maravilhoso. Eles que estão fazendo árvores lindíssimas para o Natal. E também eles sempre trabalham com trabalhos manuais e temáticos. Então, no Natal, agora, você encontra lá o que você precisar, guirlanda, árvore de Natal, tudo personalizadinho também, se precisar. E na Páscoa, vocês vão ver coisas lindas que eles fazem. Então, se você ainda não montou sua árvore de Natal, acredito que ainda consiga fazer uma com o seu Jair e a Dona Inês, lá da Bem Eventos. Agradecer a parceria da Valéria Monteiro, ela que é fotógrafa, de ensaios femininos, ensaios corporativos, de família. Precisa fazer aquela renovação nas fotos para o seu negócio, fotos para a sua loja de roupas também ela faz. Então, é tão importante hoje, né, a gente se colocar, se posicionar de uma maneira profissional, com uma foto corporativa, trazer para a sua loja fotos profissionais, também a venda acaba acontecendo mais fácil. Agradecer a equipe aqui do Forecast Studio e falar para vocês que o Forecast Studio está à disposição para você trazer o seu projeto, quer entrar aí no mundo do podcast, quer trazer uma ideia inovadora, venha para cá. Com certeza a equipe vai poder te ajudar e tirar do papel essa sua ideia. E o estúdio está aqui devidamente equipado para você ter o seu próprio projeto, próprio podcast, programa, fazer sua aula online, gravação de vídeos para cursos, o que você precisar aqui tem. Inclusive, a plataforma giratória, que você pode levar para o seu evento. Agora, festas de final de ano aí é um xodó, né? Todas as festas que a gente vai tem vídeos diferenciados com a plataforma giratória. Então, reserve logo a sua vaga, porque agora, finalzinho do ano aí, com as festas, tá bem acirrado os horários. Então, entre em contato com a equipe do Forecast, com certeza a gente vai encaixar um horário aí para vocês. E convidar vocês para conhecerem também a Lebrante Boutique, né? Looks diferenciados, coloridos. Lá também vocês vão encontrar para comprar a t-shirt aí em apoio ao projeto Reconstruir e coleção de roupas para as festas de final de ano, Natal, né? Que a gente gosta aí do look diferenciado e também para presentear, né? Então, aproveitem que já está essa semana aí lançamento dos looks de final de ano. E é isso, gostaria de convidar vocês que querem trazer a sua marca, o seu negócio aqui para o Muito Mais Bela Podcast. O nosso público precisa conhecer você. Então, traga o seu negócio, o seu produto, o seu serviço aqui para o Muito Mais Bela. Vai ser um prazer a gente poder falar dele para o nosso público em geral aqui. Muito obrigada, então. Vamos dar continuidade ao nosso papo.
Vamos falar de transição de carreira. Então, Vamos. como que você aborda? Porque, tudo bem, né? Como é que entra a parte da liderança, da mentoria na Uhum, transição de carreira? uhum, Isso acontece individualmente ou lá dentro, a pessoa está dentro de uma empresa, né? E uhum, ela quer se colocar num cargo maior, ou ela quer sair de uhum, lá para ser só líder da sua vida. uhum. Sim, acontece várias situações. Quando é dentro de uma empresa e a pessoa quer evoluir de cargo, ela é uma analista e ela quer ser uma supervisora, uma gerente, enfim. Geralmente, a gente mapeia algumas questões de comportamento onde, por exemplo, já participou de algum processo seletivo, onde que ficou a maior dificuldade? Ou nunca participei, estou começando do zero. Me traz Estou com a feedback. vontade. É isso, me traz feedbacks. Daí, quando a pessoa vai começar do zero, a gente mapeia todo o perfil e faz todo um trabalho em cima disso para identificar possíveis dificuldades. Então, é muito personalizado conforme a demanda que aquela pessoa está trazendo. Às vezes, é uma pessoa que já estuda o assunto e ela fala, eu gostaria de me fortalecer aqui. Então, depende muito em que momento a pessoa está. Quando é uma transição de carreira para mudar completamente de área. Eu já passei por transição, então sei bem como é. Entra vários aspectos de planejamento, de organização, inclusive até financeira, dependendo do nível de transição que você quer. Sim. E muitas vezes também, Gi, a questão de você ter a coragem da tomada de decisão. Mas geralmente Que é o principal, no caso. isso, mas eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade na tomada de decisão porque elas me trazem assim, eu quero transicionar, às vezes já tô cansada do que eu faço, mas eu não sei no que eu sou, do que eu sou boa, além do que eu Hum. faço para saber para onde é que eu mudo. Sim, sim. Não sei para onde ir, né? Eu quero mudar, mas não sei para onde. Isso, no que eu sou boa? Eu faço isso há 30 anos, por exemplo, né? Há 20 anos. No que será que eu sou boa além do que eu fiz esse tempo todo? E aí você vê que existe um universo incrível de coisas que essa pessoa aprendeu em 20, 30 anos. Pô, que legal isso, E ela não né? percebe. Despertar na pessoa, Não né? percebe, porque tá ali. É que nem, por exemplo, se chegar uma pessoa hoje em algum projeto teu e você for ensinar ela para ela começar a trabalhar contigo. Quando tu for ensinar, tu vai ver o tanto de coisa que tu sabe. Sim, sim. Eu vejo isso nos cursos, acontece, né? Diz assim, Perfeito, meu curso Deus, como é e que... isso. Só que enquanto tu tá lá na ação, tu não percebe que tu sabe tanto. Então, às vezes, a pessoa tá ali 20, 30 anos sabendo entregar ouro e ela acha que aquilo ali é o básico. E muitas vezes não percebe que transicionar de carreira não necessariamente é você. Não necessariamente, tá? É você sair para algo completamente diferente. Muitas vezes é você seguir na mesma área, entregando de uma forma diferente, com uma roupagem diferente. Vou dar o meu próprio exemplo. Comecei a minha carreira fazendo desenvolvimento de pessoas dentro de empresas e hoje continuo ainda fazendo de liderança. Mas eu entendi num certo ponto da minha carreira que eu poderia entregar tudo isso de outra forma, com outra roupagem. Que aí eu desenvolvi a mentoria para desenvolver comportamentos de liderança. E aí que tu traz isso com a leveza, né? Que você fala tanto, né? Sabe? Então, assim, é algo que eu já estudo há mais de 10 anos. Eu não vou colocar isso fora, digamos assim. É algo que eu gosto, tem essa questão de você se identificar. Sim. E eu só posso entregar isso de outra forma. Então, tem muitas coisas envolvidas numa transição. Do que a pessoa realmente está cansada, do que realmente ela Que às quer vezes ela mudar. tá fazendo o mesmo há muito tempo, né? E não consegue desempenhar o que ela tem de melhor, né? Assim. E ela acha que tem que sair daquele emprego, sair daquele local para fazer algo novo, tem que ser algo muito inovador, né? Nossa, eu acho que muitas pessoas que saíram de empregos que estavam até bem colocadas, bem Uhum, sucedidas, para empreender, digamos, uhum. dando esse exemplo, acabam se frustrando, né? Porque não encaixou. E também porque existe um planejamento muito grande para você transicionar, inclusive financeiro também, Sim, porque sim, por um com tempo, certeza. exatamente. Então, esse exemplo que a gente deu, né, uma pessoa que está ali há muito tempo, tem uma experiência em algo, já pensou em ensinar pessoas que estão entrando na tua área e já pensou em ensinar elas com um olhar diferenciado, ensinar elas
com detalhes que você só aprendeu na prática, que nenhum curso te ensinou? Já pensou em fazer isso? Quando eu trabalho os comportamentos de liderança na mentoria, eu falo, olha a mensagem que a tua postura está passando aqui. Nenhum curso ensinou. Essa parte, nenhum curso me ensinou. Me ensinaram outras coisas. E aí, aquilo faz muito sentido. Então, é exatamente isso. Você pegar, às vezes, aquilo que você já sabe, não se descarta conhecimento. Gente, conhecimento não se descarta nada. E transformar a tua entrega, sabe? Trazer aquilo para algo, para trazer o diferencial na maneira como você vivenciou Isso. aquilo que você vai colocar para fora. E se tu souber onde tu é bom em relação a talentos, a forças e a perfil, que é bastante o que a gente trabalha na mentoria, tu vai saber ainda mais como que tu pode entregar isso. Então, quer dizer que uma pessoa ela não nasce líder, né? Porque eu já ouvi algumas mães falando assim, daquele comportamento da criança. Essa aí nasceu para ser líder. Essa aí vai ser advogada. Já ouviu Tem isso, né? Mas, assim, claro que por comportamentos reforçados desde a infância, algumas pessoas têm um comportamento diferenciado, isso é fato. Porém, as pesquisas hoje mostram que, no último evento que eu fui de lideranças, que 70% de uma liderança ela pode ser aprendida. 70%? 70%. Então, o que eu sempre falo para os líderes que estão começando? Mas aí agora eu vou abrir um parênteses. Porque você traz essa questão da liderança realmente de uma maneira diferenciada, né? Porque você faz a pessoa, você traz a pessoa a olhar para dentro dela, a se empoderar, para que aí sim ela vai ser líder de qualquer coisa que ela quiser, né? Mais ou menos por aí, sabe? Que eu observei e agora entendi todo o diferencial do teu trabalho. Isso. Né? Exatamente. Mas o que acontece? Tem muita coisa prática para ser aprendida. Então, nesse 70%, por exemplo, você pode lapidar comportamentos. Na mentoria, a gente lapida comportamentos. Sim. Né? Geralmente, quando as pessoas chegam para a gente fazer a mentoria, elas já têm uma área de encarreiramento. Então, às vezes, elas já mira uma área, então a gente vai trabalhar muito indo para os desafios daquela área. Direcionado. Exatamente, eu trabalho numa área de logística, eu trabalho numa área tal, então tem isso. Mas tem muita coisa a nível de comportamento que você pode aprender numa mentoria, numa terapia. Eu sempre falo que liderança é bem importante fazer terapia, inclusive. Tem muita coisa sobre gestão de negócios, de processo, de pessoas e tecnologia que você pode aprender e deve aprender. É um equívoco achar que você vai cair numa liderança e aprender tudo só na prática. Isso não existe. Você pode até fazer, né? Eu falei que não existe, mas assim, de uma forma a enfatizar. Sim, claro. Você pode até fazer, mas com certeza você vai ter muito mais dificuldade do que se você puder estudar um pouco mais. Estuda, sabe? Ou o aprender. Que tu vai fazer, para onde tu tá indo, quais Exato. são os riscos, né? As dificuldades. Ou aprender com quem pode te ajudar. Pedir ajuda. Exatamente. Então, tem muita coisa ali de, especialmente, rituais com as pessoas. Rituais, quando eu falo, é como conduzir conversas, como dar feedback, como acompanhar entrega, como acompanhar desempenho. Uma série de coisas que é da rotina. Né? E essa tua mentoria ela é bem individual mesmo, né? Assim, ela é bem... Hoje ela traz bem as características de cada pessoa e cada negócio, cada local que ela vai querer trabalhar, cada nicho, né? Isso. Diferenciado. E bem focada em comportamento. Isso que eu vejo que é diferenciado. Por exemplo, como eu trabalho, né, há mais de 10 anos aí, com desenvolvimento de pessoas em empresa, comecei, né, RH... Eu falo RH padrão porque é aquele que todo mundo conhece, fui evoluindo. Um RH raiz, né? Raiz, boa, raiz é ótimo. Um RH raiz. É claro que a minha expertise é falar de comportamento. Nossa, mas é tão mecânico, né? É tão mecânico um RH raiz, né? Olha, trazer uma maneira diferenciada de ver. Não, é o que eu digo. Trazer uma maneira diferenciada de tratar o RH como você está falando, sabe? Sim, eu até falo RH porque é o que as pessoas conhecem. Hoje já se usa outros nomes, né? Sim, exatamente. Mas até tem mudado bastante, assim. Mas é isso, assim, sabe, Gi? Então, é isso que eu vou trazendo ali. Então, assim, eu posso ensinar a parte de comportamento. Mas eu tenho ciência que eu não posso ensinar uma parte de negócio. Sim. Porque tem muita coisa na gestão de negócio que daí quem poderia mentorar essa pessoa é um bom líder de negócio. Então, eu encontrei exatamente esse meu lugar.
E perceber que, olha que interessante isso, que muitos líderes que conhecem muito do seu negócio, que têm muito conhecimento técnico da sua área, não necessariamente são líderes de alta performance. Porque normalmente esbarra no comportamento. Esbarra onde? Em como você entrega o que você tem que entregar. Então, não é só uma questão de conhecimento técnico, não é só uma questão de entender de negócio, tecnologia e processos. É uma questão de autoconhecimento. Primeiramente, autoconhecimento, especialmente porque você lidera pessoas. Então, você lidera algo que é parecido com você. As pessoas têm anseios e medos como você tem. E se você não consegue lidar muito bem com os seus, é muito difícil. Então, assim, a mentoria, eu não entro muito no aspecto terapêutico. É bem prático. Mas entra bem nessa questão de fazer os mapeamentos, de conduzir comportamentos práticos de liderança para o dia a dia. Não, e aí tomadas de decisão. Você traz a psicologia enaltecendo, né, os pontos da pessoa. A psicologia me ajuda no olhar. Sabe aquela escuta que a gente tem que treinar? Eu lembro lá na época de estágio, que a gente tinha que treinar a clínica tantas horas por semana para treinar a escuta. Sabe assim? Então, às vezes, a pessoa traz algo e você traz um gancho interessante. Então, é nesse ponto que eu acredito que eu consigo fazer algo que é diferente, especialmente por não focar nos gaps e nas dificuldades. Sim, com certeza. A Esse é o gente até diferencial. sabe que eles existem. A gente traz eles para a Não, mentoria. é importante identificá-los, né? Igual eu falo das sombras, a gente tem que identificar. Tem. Porque para você saber com o que você está lutando, Isso. quem se conhecer e bola para frente, passar por cima, superar e assim. Isso. Mas também é importante saber, você tem isso aqui para lidar com essa dificuldade. Isso aqui é difícil, legal, mas olha só isso aqui, ó. Né? Isso. E vou te dizer. E todo mundo tem. Normalmente, esse momento da mentoria é muito interessante. É muito interessante. A pessoa fica assim... Ai, Grazi, é muita informação. Deixa eu voltar na semana que vem. Porque ela nunca viu. Ela nunca viu. Acredito. Se é uma pessoa... Você nota que tem esse tipo de comportamento, uma pessoa que já faz terapia, né? Isso é uma coisa que as pessoas estão fazendo mais, né? Buscando mais o autoconhecimento. A gente vê que estamos em tempos de renovação de todos os sentidos, né? Então, eu vejo que as pessoas estão buscando, sim, se conhecer mais, né? Encontrar suas sombras, identificá-las, saber... Acho que até pela questão do desenvolvimento profissional mesmo, né? Então, você precisa se desenvolver, entender as suas questões emocionais para desenvolver no teu negócio. Então, eu vejo que está melhorando muito, né? Essa busca. Mas ainda tem pessoas... A gente está falando, talvez, de algo mais corporativo, que as pessoas estão tão acostumadas a trabalhar, né, de uma maneira mais mecanizada, que aí acaba não buscando essas questões. Então, muitas vezes, igual a gente estava falando, estou falando de líderes, ela está falando de empresas, de liderança. Não é. E não é exatamente Não necessariamente, isso. Exatamente. Não necessariamente. Já fiz mentoria com pessoas que são líderes informais, ou seja, na postura e não na posição, né? Então, sim, isso eu acontece... ia te perguntar até isso, assim. Se alguém que está assistindo não está numa liderança, não está estimando entrar numa liderança corporativa. Eu sou uma empreendedora e eu quero me posicionar de uma maneira diferente. Eu quero lidar melhor com os meus negócios, sabe? Também, super viável. Também fazer com certeza. Trabalho. Com certeza. Até para lidar com os desafios, porque empreender é uma aventura, né? Altos e baixos o tempo inteiro, montanha-russa. Exatamente, exatamente. E o ponto principal é você estar fortalecida para lidar com isso, sabe? Saber o teu valor. Eu vejo muitas empreendedoras, amigas, enfim, pessoas que eu convivo, que às vezes têm uma dificuldade até de cobrar pelo seu serviço. O que está por trás disso? Sim. Qual é a dificuldade que está por trás? Às vezes a gente acha que é uma questão simples, objetiva, mas o que está acontecendo ali que faz com que isso aconteça? Qual é a mensagem que isso está passando para o teu cliente? Qual o sentimento que tu tem nessa hora, né? Isso, perfeito. Qual é o sentimento? O que está fazendo isso acontecer? Né? Tem muitas... Nossa, só nesse exemplo tem muita coisa. Tem muita coisa. Porque gera desequilíbrio nas relações. Sim. E aí a relação não acontece de cliente, né, e empreendedor.
Eu falo bastante do mundo corporativo, porque, claro, é a minha maior escola, mas liderança é uma coisa que se aplica a tudo. Professores são líderes. Uhum. Sim. Por exemplo, uma posição, falando então corporativo, um gestor de projetos não é uma liderança formal, geralmente, nas empresas, mas lidera pessoas o tempo todo informalmente. Eu dei o meu próprio... Tem cargos que a pessoa nem se coloca como líder, né? Exato. O exemplo que eu dei de mim mesma no começo, quando eu entrei lá, quase 10 anos atrás no RH, que eu cheguei e falei assim, eu quero dar treinamentos. Uhum. Isso é você empreender a tua carreira. Fala, independente do plano que tem para mim, esse é o meu plano. Uhum. E isso é uma coisa que eu chamo de que para qualquer liderança, seja uma liderança, então vamos falar assim, pessoal ou profissional. Isso é. Visão de futuro. Você tem que ter visão de futuro. Ela pode mudar. O caminho que você faz para chegar nela, ele pode sofrer adaptações. Mas você tem que ter uma visão de futuro e saber compartilhar ela. Seja com você mesmo, seja com as pessoas. Tem em mente o que você quer, né? Que vai para qualquer lugar, que não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Então, falando até de carreira, eu uso muito essa frase. A tua carreira é tua. Ela não é da empresa. Ela é tua. Primeiramente, ela é tua. E isso foi uma mudança que aconteceu ao longo dos anos. Há 20 anos atrás, nem isso, 10 anos atrás, não era essa a visão. Uhum. Hoje já se começa a construir, tem vários tipos, né, de modalidade de carreira. E uma delas é essa, de entender que ela é sua. E se ela é sua, o protagonista é você. E se é você, o plano de desenvolvimento é teu. Se tu estás num lugar que te favorece esse desenvolvimento, show de bola, aproveita, abraça e vai. Mas se não, faz por ti. Busca o teu. Faz o que tem que ser lado feito. Bom. Faz o que tem que ser feito. Nossa, muito legal. Adorei, Grazi, assim. Trazer. Eu tinha anotado várias questões, e você vê, eu nem olhei pro meu papelzinho. Até porque eu fiquei muito curiosa no desenrolar do assunto, né? Do que, até onde você conseguiria chegar, sabe? Por isso que eu te perguntei do empreendedorismo, porque também, uma que eu sou empreendedora de vários nichos. E outra que a gente está uma crescente de empreendedores, assim, e falando também de mulheres Sim. que estão buscando empreender. Isso. E essa questão do posicionamento, né? Como Sim. ela é importante, se posicionar, saber o que você quer, para onde você quer ir, e o que você precisa trazer que você tem de pontos fortes para isso ser fortalecido. E com isso você se empoderar, ser uma líder da tua própria história, né? A frase que eu mais ouço é essa: eu não sei no que eu sou boa. E muitas vezes essa frase vem de N lugares, de pessoas que já estão em empresa, em pessoas que tiveram uma mudança de vida e agora estão procurando um novo horizonte, pessoas que estão se reinventando. É o que a gente está vendo muito, né, hoje. Muito. Por isso que eu te perguntei da questão individual, porque Perfeito. Você vê, olha como você pode ajudar essas pessoas. E o empreendedorismo cresceu muito, especialmente feminino. Nossa, o que eu estou vendo assim de movimentos de mulheres e tudo mais, muita coisa. E a mulher por si só, ela já tem essa coisa de vários papéis. Sim. Então é importante a gente trabalhar um pouco esse fortalecimento para saber, tá, eu desempenho tudo isso e ótimo, é isso aí mesmo. Mas assim, né, é como que eu estou comigo mesma. E essa frase que eu ouço muito é no que eu sou boa, afinal, para eu conseguir entregar o meu melhor, sabe? Eu ouço demais, não tem noção do quanto que eu ouço mesmo essa frase. Eu imagino, porque daí às vezes acontece, mulher, né, como nesse caso, ela procura fazer várias coisas, né? Eu sei um pouco disso, daquilo, aquele outro, mas assim, eu faço às vezes porque eu preciso, eu faço porque eu me viro, eu faço porque eu aprendi lá atrás, né? Mas não necessariamente por ser algo que eu gosto muito. E aquilo me faz bem desempenhar aquilo, né? Sim. Às vezes faz algo por uma necessidade, não necessariamente por N fatores, gostar, né? E eu sempre faço uma pergunta quando as pessoas me falam isso, sabe? Eu ouço muito essa frase aí, eu faço uma pergunta assim, tá, então vem cá. Se você conhecesse os teus talentos, para além desse 1 ou 2 que a gente consegue dizer, né, eu faço bem isso ou aquilo, as tuas forças pessoais, porque existe um mapeamento para isso. Se tu conhecesse os detalhes do teu perfil, se tu tivesse esse pacote nas tuas mãos e sabendo como empregar eles no dia a dia, tu continuaria dizendo que não sabe no que tu é boa? E aí, geralmente, as pessoas param, elas olham para mim e falam, não. Porque daí eu saberia.
É, porque se olha com carinho, né? Volta o olhar, aquele olhar diferente, né? Você se olhar com carinho, né? Isso aí é Isso, importante, porque daí você isso, encontra os teus pontos fortes. isso. E às vezes, claro, às vezes precisa de uma pessoa de fora para poder É, falar, né? Porque isso. tem coisas que, né, que a gente não enxerga. Isso que tu falou é muito, muito especial. É desconstruir para reconstruir, porque o fato de a gente trabalhar com os aspectos positivos desse mapeamento que eu estou comentando aqui, Gi, a mentoria ela tem momentos que não é porque a gente trabalha os aspectos positivos e os pontos fortes e tudo mais, que é algo como o pessoal brinca muito no mundo corporativo, que a gente vai abraçar a árvore, sabe? Sim, Não é isso. sim. Então, tem momentos Imagino. que eu também preciso trazer aquilo que precisa para ter uma mudança de olhar, para quebrar aquele Aquele olhar, ponto de firmeza, para né? quebrar aquele olhar que está indo muito sempre numa direção e dizer assim, olha, tem esse outro horizonte aqui. Então, isso é um acordo também que a gente faz de Isso deve ser, parceria. é difícil, né? A pessoa também receber outras visões, né? Isso é algo que eu também considero que a prática me ensinou muito, porque, veja bem, quando você trabalha com desenvolvimento de lideranças, né, falando da minha experiência no mundo corporativo, hoje trabalho em nível gerencial e diretoria, ah, eu trabalho isso, mas eu não tenho uma posição de liderança. Eu tenho uma posição mais sênior, mas não chega a ser uma posição de liderança. Uhum. Como que eu vou falar para uma liderança o que precisa e ter essa conversa crucial com ela, se eu não estou no mesmo, não sou par dela? Como que ela vai validar o que eu estou falando? E eu trago isso, eu aprendi como fazer isso na prática, eu trago isso para a mentoria. Existe toda uma forma de fazer isso para que tu crie um vínculo com a pessoa, para que tu consiga falar coisas De igual para difíceis, igual, né? coisas difíceis de forma respeitosa. Uhum. É isso. Então, a mentoria também tem esses momentos para você oportunizar uma mudança de olhar. Senão, se é para a gente Sim. chegar lá e o olhar continuar na mesma direção, qual é a mudança que a pessoa vai ter? Não vai adiantar mudar comportamento, Exatamente. né? Ou maneira de se posicionar. Exatamente. Muito bom, Grazi. Olha, adorei trazer para o nosso público aí realmente você faz a diferença muito na vida dessas pessoas, dessas Que bom. equipes, desses líderes. E tenho certeza que as pessoas agora vão se interessar muito mais, eu acho que principalmente individualmente. Isso. E trazer Porque as que... pessoas estão Perfeito. buscando, sabe? Sim. O ser diferente, o trazer o seu Sim. diferencial, né? Acho isso bem Sim. importante. E trazer, assim, que esse olhar para a liderança de que sim, é algo que você pode aprender, sim, pode ser desenvolvido e você não tem que fazer isso sozinha. Você não precisa fazer isso sozinha. Eu vejo muitas pessoas passando dificuldade, tentando ali. Você não precisa fazer isso sozinha. Você pode ter alguém que caminhe contigo e que te mostre outras formas. Então, esse é o caminhos, ponto. né? Isso, exatamente. Exatamente. Legal, ótimo. Para ser melhor, mais leve, eu acredito bastante nisso. Para liderar com leveza. Isso. Muito obrigada pela tua participação aqui. Prazer. Muito Mais Bela está de portas abertas quando você quiser trazer novidades, mentorias novas. Aí for trazendo métodos diferenciados, traga aqui para mostrar para o nosso público em primeira mão, né? Pelo amor de Deus. Ai, que bom. Eu agradeço muito o espaço, a oportunidade. Eu estava um pouco nervosa no começo, eu falei, né? Até derrubei água aqui, de tanta emoção que esse assunto me traz. Não, isso aí foi energia. Foi a energia. Assim, uma coisa que eu realmente não sei se as pessoas que estão assistindo sentiram, né? Mas você fala com muita... primeiro, com muita propriedade do que você está falando, e isso dá para entender pelo que você nos contou desde o início, da tua experiência, do que você precisou viver para trazer hoje para o teu trabalho. E a maneira que você fala do que você... da transformação que você causa nas pessoas é de uma energia muito grande, assim. É muito lindo de ver, sabe? E eu acho que isso é assim que tem que ser, né? A gente falar de algo que sai de dentro, que emociona, que vai... Com verdade, né? Com verdade, exatamente. Então, não tem o porquê ficar nervosa, porque olha só o show que você teve aqui falando sobre algo que você domina, e é isso. Então, eu só tenho a te agradecer por contribuir para a gente aí, trazer algo tão importante, né? Fazer a diferença mesmo na vida dessas pessoas.
principalmente, independente de qualquer coisa, com relação ao autoconhecimento, que hoje Sim. muito Isso. importante, né, para a gente não sofrer abusos, que seja ele de origem de trabalho, né, Até que ficar doente acontece, mesmo, né? adoecer, não levar a vida de qualquer maneira, Uhum. não trabalhar. Tá no teu local de trabalho, trabalhar ali assim, sempre do mesmo jeito, pelo menos pensar Sim. fora da caixinha. É bem isso, autoconhecimento para liderança é bem isso. Também convido as pessoas a acompanharem o nosso trabalho, né? Tu já comentou aqui todas as plataformas que elas podem acompanhar aqui o podcast e acompanhar o meu também. Eu falo realmente bem dessa questão de autoconhecimento para liderança, que é algo que foi onde encontrei esse espaço. Convido então a acompanhar o trabalho e qual que é estou o teu aberta. arroba do Instagram? @Graziana com Z, Graziana.santos é o meu nome mesmo. E quem sabe numa próxima a gente se encontra aqui de novo. Com certeza, as portas estão abertas. Muito obrigada, obrigada, viu? obrigada. Mais uma vez. Gente, então é isso. Esse foi o nosso Muito Mais Bela de hoje. Vocês viram que assunto interessante. Tenho certeza que despertou várias coisas aí em vocês. Que para você que trabalha em equipe, para você que está aí começando seu negócio, para você que já está empreendendo, está um pouco perdida, né? Olha como a mentoria da Grazi pode trazer um norte, né? Abrir a cabeça, a gente trabalhar a questão do autoconhecimento, que é extremamente importante para o todo, né? Não somente para os negócios. Então, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, compartilhe o link do nosso podcast de hoje aí para sua rede de amigos. E agradecemos aí a audiência de vocês. Muito obrigada. Esse foi o Muito Mais Bela, que o universo feminino é visto por quem faz. Um beijo da Gi.